Réguas. Pessoal, régua é esse objeto aqui que a gente usa para medir coisas, qualquer coisa, certo? Esse objeto aqui que tem várias indicações aqui, ó. Você pode ver que tem vários tracinhos aqui circulados em vermelhos. Esses tracinhos, cada tracinho desse significa uma coisa. E agora eu vou explicar o que é cada uma delas para vocês. Pessoal, repare que aqui embaixo tem vários números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. Cada número desse significa 1 centímetro, certo? Cada número desse indica 1 centímetro. Repara que o tracinho desses números também é um pouco maior do que os outros tracinhos. Os outros tracinhos são sempre um pouco menores, tá vendo? Esses tracinhos aqui, ó, que tá indicando 1, indicando 2, indicando 3, indicando 4. Os tracinhos que esses números aqui estão embaixo são um pouco maiores do que os outros, certo? Pessoal, esse tracinho aqui que está com embaixo equivale a 1 centímetro da minha régua, certo? Esse tracinho aqui que tem 1 aqui embaixo significa que esse objeto tem 1 centímetro. Esse outro segundo tracinho aqui que tem o 2 aqui embaixo dele significa que esse objeto tem 2 centímetros e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, a distância entre esses tracinhos maiores, cada distância delas significa que ele tem 1 centímetro a mais, certo? Do 0 até o 1 vai ter 1 centímetro. E aqui, pessoal, no caso dos milímetros, esses tracinhos menores aqui que a gente consegue ver, ó, entre os tracinhos maiores dos centímetros, esses tracinhos menores significam, cada tracinho deles significa 1 milímetro, certo? Então, do 0 até esse primeiro tracinho ali, ó, significa 1 milímetro, certo? Do 0 até esse primeiro tracinho significa 1 milímetro. Vocês podem ver, pessoal, que se vocês forem continuar aqui, ó, vão ter 10 tracinhos até chegar no 1, certo? São 10 milímetros até chegar no 1 centímetro. Isso quer dizer, pessoal, que 1 centímetro vai ter exatamente 10 milímetros, certo? Olha só aqui, pessoal, nesse caso aqui, ó, a mãozinha ali está apontando para um tracinho um pouquinho maior do que os dos milímetros, e um pouquinho menor do que os dos centímetros. Esse tracinho que está entre 1 e 2. Esse tracinho que está entre 1 centímetro e 2 centímetros. Esse tracinho um pouquinho maior do que os dos milímetros. Esse tracinho aí significa meio centímetro, certo? Se, nesse caso, a mãozinha está apontando aí para esse tracinho entre o 1 e o 2. Então, quer dizer que essa medição teria 1 centímetro e meio, certo? Ela não chega no 2, mas ela também não é só 1. Ela é 1 centímetro e meio, ou 1,5 centímetros também. Pode ser expresso assim, certo? 1,5 centímetro é igual a 1,5 centímetros. E se eu fosse dar em milímetros essa medição, eu poderia chamar ela de 15 milímetros, certo? 1,5 centímetros é igual a 15 milímetros. Se você contar os tracinhos menores aqui, ó, você vai contar 15 até chegar nesse tracinho de 1,5 centímetros. Aqui, pessoal, deu uma aumentada um pouquinho na figura. E aqui vocês conseguem ver, ó, que a setinha vermelha está apontando para o milímetro, certo? A setinha vermelha ali está apontando para 1 milímetro. Pessoal, se vocês continuarem contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, olha só, os 5 milímetros tem um tracinho um pouco maior, certo? Continuando contando, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. O 10 milímetros dá bem em cima do 1 centímetro. Isso quer dizer que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Tá bom, pessoal? E como que a gente faz para medir alguma coisa? Pessoal, importante, hein? Para medir alguma coisa, é importante que a gente sempre, por exemplo, essa caneta, é importante que a gente sempre bote o começo do objeto, ó, a pontinha da caneta alinhado com o meu 0 da minha régua ali, ó. A pontinha da caneta está alinhado com o meu 0 da minha régua ali. E aí, para medir esse objeto, eu tenho que observar o final da minha régua. Olha só, vocês podem ver aqui que o começo da minha régua está no 0, certinho, beleza? E o final aqui, ó, tá
bem em cima dos 14 centímetros. Beleza? Essa caneta então tem 14 centímetros, tá bom? Sempre que vocês forem medir, vocês façam isso. Vocês botem o começo do seu objeto no zero, alinhado com o zero, e o final do objeto vocês vão ver quanto que ele tem de medida. Nesse caso tem 14 centímetros. Ou 140 milímetros também, né? Vocês podem expressar dessa forma. 14 centímetros é igual a 140 milímetros. E agora, pessoal, vocês vão ver um pouco como é que mede as coisas aqui com uma régua de verdade aqui. Pessoal, voltando aqui então agora, estou aqui agora com a minha régua, certo? E aqui eu vou fazer algumas medições de alguns objetos que eu tenho aqui em mãos para ver quanto que é o valor deles em centímetros e em milímetros também, certo? Já vou pegar aqui primeiramente, ó, peguei esse meu papelzinho que eu tenho, botei ele aqui, ó. Para medir sempre, pessoal, a gente bota o zero no começo do objeto que a gente quer medir e a gente vê qual que é o tamanho aproximadamente dele aqui, ó. Repare que ele tem exatamente esse daqui, ó, 10 centímetros, tá? Lembrando que esses números aqui representam centímetros e esses números aqui menores, aqui pequenininhos aqui na frente, representam os milímetros, certo? Aqui nesse papel aqui, então, nós temos 10 centímetros, certo? Então, o tamanho desse papel é de 10 centímetros ou 100 milímetros, que é a mesma coisa, certo? Vou pegar aqui outra coisa, aqui, ó. Peguei essa tampinha de caneta aqui. Vou já botar aqui, ó, posicionei aqui o começo da minha tampinha aqui no meu zero. E eu vejo que essa tampinha aqui, ó, o final dela aqui tem 3 centímetros, certo, pessoal? Tem 0, 1, 2, 3. 3 centímetros, certo? Pessoal, essa tampinha de caneta minha, então, tem 3 centímetros ou 30 milímetros. Tá ok? Ambas as colocações estão certas. Agora eu vou pegar esse meu lápis aqui, por exemplo, pessoal. Pegando esse meu lápis, mesma coisa aqui, ó. Posiciono ele aqui. Aí eu já posiciono a minha régua no começo do meu lápis. Olha só, começo do meu lápis, posicionei meu zero. E eu vejo aqui quantos centímetros e quantos milímetros ele vai ter. Repara só, pessoal. A ponta do meu lápis, ela para mais ou menos aqui, ó. Ela para mais ou menos aqui. Tá, então esse meu lápis aqui, então ele tem 12 centímetros e meio, não, 12,6, 12,7 aproximadamente, certo? Então esse meu lápis aqui, ele tem um tamanho de 12 centímetros,7, tá bom? Ou 127 milímetros, tá certo? Peguei aqui 12 centímetros, 12,5 seria 12,5, 12,6, 12,7, mais ou menos aqui que ele para, tá bom? Beleza. Agora vou pegar alguma coisa um pouco menor, olha só, pessoal. Pegar um parafuso. A cabeça do meu parafuso aqui, ó, ela é bem pequenininha. Eu vou tentar medir o tamanho dela aqui. Posicionando a minha régua aqui, ó. Tento posicionar o zero no começo da cabeça do meu parafuso. E repara que o final dela aqui chega em aproximadamente meio centímetro, certo? Quando eu falo meio centímetro, pessoal, entenda como 0,5 centímetros, tá bom? A cabeça do meu parafuso aqui, então, tem 0,5 centímetros. Ou, também posso falar, 5 milímetros. Tá certo, pessoal? Beleza? Vai pegar mais uma aqui só para saideira aqui, ó. Meu grafite da minha lapiseira. Posiciono aqui, ó, a minha régua. Começo aqui com o meu zero. E vejo aqui qual que é o tamanho dele. Vou encostar ele legal aqui para a gente conseguir enxergar bem. Aqui, ó. Beleza. Então ele tem 7,1 centímetro. Certo, pessoal? Ele tem um pouquinho mais, 7,1 centímetro. Ou 71 milímetros.
também posso contar assim, tá bom, pessoal? Agora eu preparei aqui, pessoal, umas medidas aqui de alguns traços que eu fiz, certo? Alguns segmentos de retas, e eu vou medir eles com a minha régua. Peguei aqui, ó, botei o 0 no começo do meu traço e foi até aqui aos 4,5 centímetros. Então, esse pedaço de reta aqui, ele vai ter 4, deixa eu até posicionar aqui certinho de novo, ó. Ele vai ter 4,5 centímetros. Ou eu também posso falar que ele pode ter 45 milímetros. Tá certo? Ambas estão certas. Um com centímetro e a outra unidade com milímetros. Essa outra minha reta aqui, ela vai ter 3,3 mais ou menos, pessoal. Tem 1, 2, 3 centímetros, 1, 2,3. Então aqui tem aproximadamente 3,3 centímetros, ou eu também posso chamar de 33 milímetros. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos então ver aqui quanto que tem essa meu outro segmento de reta aqui. Posicionando aqui o 0 no começo, eu vejo que esse meu segmento de reta aqui tem 5 centímetros. Se eu fosse falar em milímetros, eu poderia dizer que tem 50 milímetros. Tá bom, pessoal? 5 centímetros ou 50 milímetros. E esse pedaço aqui bem pequenininho de reta aqui, ó. Esse pequeno pedaço aqui, pessoal, a gente consegue perceber, olha só, que ele tem um pouco menos que 1 centímetro, ele tem 0,9 centímetros. Se eu fosse contar os milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9 milímetros. Ele tem 9 milímetros, certo? Ou eu também posso chamar isso de 0,9 centímetros, porque ele não chega a ter 1 centímetro, é um pouco menos que isso. 0,9 centímetros ou 9 milímetros. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam qualquer parte, volte, tente fazer de novo. Pode botar as dúvidas aí nos comentários. Quanto quiser, pessoal, que eu vou sempre tentar resolver, sempre tentar ajudar vocês, tá bom? Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.